Hoje a gente vai apresentar aqui, fazer uma apresentação, porque a obra está crescendo. Como a obra está crescendo, a gente tem que ter a estratégia certa. A gente tem que conduzir as coisas de forma correta. Então eu já quero aqui dar uma orientação para todos os irmãos. As crianças já estão indo. Isso, Cris. Aí pode fechar a cortina, por favor. Glória a Deus. Eu quero pedir para os irmãos, a gente está numa igreja que o nosso intuito aqui é o reino do Senhor. E se o reino, tem que acertar isso daqui, irmãos. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Está bem? Se nós estamos aqui focados no reino de Deus, dentro do reino de Deus precisa de dois tipos de trabalhadores: o que está servindo e o trabalhador que está prestando o seu culto a Deus. Todos nós somos trabalhadores, todos. A Bíblia fala que todos somos trabalhadores. Diz assim: eu sou trabalhador de Deus. Então nós somos trabalhadores. Só que dentro desse trabalho você tem que servir e abastecer. Então você que é líder, você que está dentro de um departamento, nós temos mais de 10 departamentos na igreja. E não é bom que você só fique servindo. É importante você prestar o teu culto ao Senhor. É importante você se alimentar. É importante você sentar e esquecer tudo que está acontecendo na tua área. É muito importante, porque senão você não se alimenta, você só serve. Aí você vira um funcionário de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer filhos trabalhadores, que serve, mas também senta à mesa para comer, para se alimentar. Então, irmãos, você que faz parte do louvor e você não está escalado, eu quero ver você sentado aqui, porque senão eu vou entender que você é um popstar. Nós temos 3 grupos de louvores. Eu preciso ver todos os grupos. O grupo que está atuando e o grupo que está servindo precisa estar no culto servindo, porque se vir só para cantar, aí eu vou entender que a pessoa ela está na igreja para poder só cantar. Então, entenda isso. Por quê? Porque hoje nós vamos aqui levantar cooperadores. E para a gente levantar cooperadores, os cooperadores precisam entender isso. Como que apóstolo Pedro, quando ele inicia a igreja primitiva, ele percebe que a igreja começa a crescer muito. E o que Pedro faz? Ele faz uma reunião num concílio em Jerusalém, convida todos os apóstolos e senta com eles e fala assim: pessoal, a gente está sobrecarregado, a gente não está conseguindo estudar a palavra de Deus, a gente não está conseguindo. Pode abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 13. Agora eu quero que você foca nisso, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Pode ir, no versículo 6:1. Desculpa, 6:1. É até o 13, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Isso, é isso aí. Diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 apóstolos, e todos os discípulos disseram: não é certo negligenciarmos o ministério
da palavra. Olha isso. Não é certo você negligenciar a palavra para poder servir o irmão, porque tem que fazer os dois. Tem que servir o irmão, mas tem que estudar a palavra. O ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Então não é certo você abandonar a palavra e fazer só caridade. A igreja tem que ter tudo. A igreja tem que ter o que ensina e o que serve. Versículo 3: Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarreguemos nesta tarefa. Aqui, Pedro, o que ele estava fazendo? Ele estava levantando diáconos. Ele estava fazendo a diaconia na igreja. E qual que é o papel do diácono? O papel do diácono, ele é servir a igreja enquanto pessoas. E depois vem o apóstolo Paulo, que é o líder dos gentios, e ele começa a iniciar várias igrejas por onde ele passava, igrejas estratégicas. E o que ele fazia? Ele levantava cooperadores. Se você for ler no Evangelho de Coríntios, até as cartas de Timóteo, você vai perceber que tem 14 menções sobre cooperadores. Tem 14 menções sobre cooperadores. O apóstolo Paulo chama Tito, Timóteo de cooperadores e não de diáconos. Por quê? Porque o cooperador, qual que é a função do cooperador? É cuidar da parte estrutural da igreja. Está faltando uma água, está vendo algo que precisa ser limpo, está vendo uma porta, um banheiro sujo, está vendo? Esse é o papel do cooperador. O cooperador, ele está ali para dar suporte estrutural. O diácono está ali para dar suporte para as pessoas. Então o diácono, ele tem que estar andando, ele tem que estar observando a igreja e falando: olha, tem aqui uma senhora, ela está precisando de um copo de água. Ah, tem um irmão ali que está precisando de saber onde é o banheiro, eu vou instruir. Então nós temos aqui na nossa igreja, acho que são 12, né, Karina? 11 diáconos, né? Acho que é uns 11, 10, 11 diáconos. E agora nós percebemos que deixar só por conta dos diáconos sobrecarregam, porque eu vejo que tem diáconos que estão servindo e acabam não prestando seu culto. E aí não se alimenta, aí vai embora cansado fisicamente, porque trabalhou na obra, mas não conseguiu se alimentar da palavra. Então não devemos fazer isso. Devemos ter sabedoria em instruir os irmãos. Então a palavra do Senhor, queridos, no Evangelho na carta que escreveu João, porque João escreveu um Evangelho, João escreveu Apocalipse e João escreveu 3 cartas. A terceira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta que João escreve, terceira carta, 1:8. Terceira carta de João, 1:8. Isso. Olha olha o papel do cooperador. Portanto, devemos acolher irmãos como estes, com hospitalidade, para que nos tornemos cooperadores da verdade. Então quando alguém perguntava: você é um cooperador lá da igreja IPM? Não, eu sou um cooperador do reino de Deus. É papel teu não ser só cooperador aqui dentro, é papel teu ser cooperador dentro do supermercado. Quando você vê uma senhorinha com 200 sacolas na mão e você sem nenhuma, e ainda olhando, falou: mas por que não pega um carrinho? Vai lá, pega para ela. Tá vendo alguém para atravessar uma rua? Ajuda. Seja cooperador na onde você estiver. Isso é pregar o evangelho, não com palavras, sim com atitudes. Pregue a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias.
E, se possível for, não use as palavras. Que as pessoas olhem você e vejam, falam, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Homens instruídos, homens que estão ali. Então eu quero te pedir para você que não foi ainda levantado como cooperador e tem esse desejo no teu coração, tem vontade de servir a obra de Deus, porque esses cooperadores serão voluntários. Então serão cooperadores voluntários, é um trabalho voluntário na igreja, tanto de cooperadores como de diaconia, todos os presbitério, evangelistas e pastores. São serviços a qual nós trabalhamos, atuamos de forma voluntária. Então todos somos voluntários, todos. Quero te dizer aqui, isso aqui é muito importante. Então, se você é um cooperador, você vai entender que a igreja precisa de hospitalidade, ela precisa de ser cada vez mais confortável. Eu quero chamar aqui a líder, e ela é brava, viu? Ela é brava, Xande? Ela é brava, Xande? É brava, Danir? Cadê o Danir? A líder é brava? Aí, vem cá, Karina. Ela é brava, hein? Ela é brava, Fabiano? Fala misericórdia. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem pessoas que eu falo que eu sou apaixonado por pessoas que são apaixonadas pela obra de Deus. Eu vejo a Karina atuando, servindo a Deus, irmãos, eu me alegro do coração. Que ela não tem, nunca eu conversei com a Karina, eu ouvi da boca dela uma desculpa. Nunca. Ela sempre está disposta. Ela falou, pastor, deixa comigo. No outro dia já está. E ela está aqui, ela não está aqui servindo o pastor Israel. Ela está servindo a obra de Deus. Vem aqui, filho, onde você está indo? Ué? Então, queridos, a gente precisa honrar e dar honra para quem tem honra. Hoje, a Karina, se você quer se espelhar em um cristão que leva as coisas com organização, conduta, olha para a vida dela. Ela é uma pessoa que eu tenho admirado sempre. Então, e a Bíblia fala, filha, que quando a gente começa, a Bíblia fala que quando a quem muito é dado é muito é cobrado. Eu sei bem disso. Então, vai preparando porque é forte. E eu quero chamar aqui a primeira equipe de cooperadores da igreja. Pode aplaudir o Senhor por isso. Quero chamar aqui a Nilce. Vem cá, Nilce. A Adriana, a Bruna, o Cristiano, a Ofélia e a Vanessa. Glória a Deus. E você que ainda não é diácono, então você, pastor, o cooperador, qual que é o papel dele? Eu já expliquei para vocês. Já falei para vocês. Então eu vou estar lendo aqui uma palavra que está no abra lá, Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Abraça elas ali, pode abraçar. Pode isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Tem que falar. Isso. Coríntios, isso é Crônicas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, pois nós somos cooperadores de, vocês são lavouras de, e edifício de, então nós somos cooperadores de Deus. E aqui, querido, se você tiver para servir na casa de Deus, esse reino, essa igreja, ela vai expandir.
Nós vamos expandir cada vez mais, crescer, porque o reino precisa expandir. Eu quero chamar aqui os pastores, todos os pastores, vem aqui, está na frente. Se vocês puderem colocar o joelho no chão, se puderem, os pastores vão estar colocando a mão sobre a cabeça de vocês. Todos os pastores, isso, escolha cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, nós estamos aqui consagrando o serviço dos cooperadores no reino de Deus. Isso é uma consagração. Então é o primeiro passo para depois eles se transformar num diácono, depois de um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor. Então eu quero que você se levante, estenda sua mão para cá e vamos orar pela vida deles. Eu vou, através do nome deles, eu vou estar ligando isso no céu, vou falar o nome deles. Senhor Deus, diante da tua presença, diante de todas essas testemunhas, diante desses pastores que aqui estão, Pai, eu declaro a Deus, os teus filhos sendo consagrados. Pai, tua palavra nos ensina que o que é ligado aqui na terra será ligado nos céus. Então eu ligo agora, Senhor, a vida do nosso irmão Cristiano, ó Deus, como cooperador dessa casa, como cooperador do reino de Deus. Pai, eu agora ligo o nome da Ofélia, ó Deus, como cooperadora, Senhor, do reino de Deus. Pai, eu ligo o nome da Bruna, Pai, como cooperadora no reino de Deus. Eu ligo, Senhor, o nome da Adriana, Pai, como cooperadora no reino de Deus. Eu ligo o nome da Vanessa, Pai, como cooperadora no reino de Deus. Eu ligo o nome da Nilce, ó Pai, como cooperadora no reino de Deus. E declaro sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, uma unção, um derramar, uma porção que vem dos céus. E nós, enquanto igreja, declaramos, ó Pai, que essa obra ela cresça. E que, Pai, cada homem, cada mulher, Senhor, não esteja aqui para uma projeção humana, mas sim para uma projeção espiritual. Como João disse, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. E que essa obra ela possa ser assim, ó Deus, que o teu efetuar, o teu agir, ele seja pleno nesse lugar. E todos que concordaram, aplaudam o Senhor com alegria. Glória a Deus. Dê um abraço neles. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.